Vamos estudar hoje foliações transversas a espaços fibrados. Foliações transversas a espaços fibrados. Então, aqui espaços fibrados e foliações transversais, tá? Que são um caso particular em que a holonomia não é só um germen, mas está definido num conjunto maior, tá? Então, esse vai ser uma boa fonte de exemplos de holonomia, tá? Mas deixa eu começar com dois exemplos aqui, antes de começar a aula propriamente dita. Primeiro é a foliação de Hebb, eu falei na última aula, o Ivo fez uma pergunta, né? Ele confundiu e disse que o grupo fundamental do Toro era finito, mas de fato o que acontece é que o grupo fundamental do Toro é finitamente gerado, né? E temos uma folha compacta, mas essa folha não tem grupo fundamental finito. Vocês lembram da foliação de Hebb, uma foliação que você deve ter na cabeça o tempo inteiro. Você tinha uma folha compacta, né? Isso é assim. E lá dentro da folha compacta, você tinha uma foliação que se enrolava, né? Uma foliação de dimensão 2, né? Bom, vou dizer assim. Que ela dava a volta inteira e ela voltava aqui, né? Isso aqui são superfícies bidimensionais, né? Ela volta e se enrola e se acumula no toro, né? Toda folha não compacta se acumula no toro. Isso acontecia do lado de dentro, do lado de fora acontecia um fenômeno parecido, né? Só que o enrolamento era na outra direção, né? Aqui as folhas estão se enrolando ao longo dos caminhos correspondentes a esse gerador do grupo fundamental. Você lembra que tinha dois geradores, né? Um era esse, um toro, né? Esse aqui que eu vou chamar alfa. E tem outro gerador, que é esse, que é um caminho que dá volta na outra direção, né? Vou chamar de beta. Caminho fechado, né? Não estou desenhando ali todo. Esse caminho fechado que gira na outra direção, né? Nos paralelos, né? E cada caminho tinha a sua aplicação de holonomia, né? Geralmente usa a letra φ alfa eu vou chamar de F, né? E φ beta eu vou chamar G. São aplicações de holonomia. Se a gente pega uma transversal à folha aqui, por exemplo, nesse ponto base, pode ser o ponto, pode ser qualquer ponto, né? Lembra? Eu vou supor uma transversal, lembra que essa é uma foliação em C3, né? Isso está contido em C3. A foliação é de dimensão 2, então a transversal tem que ter dimensão 1, tá certo? Então é um pedaço de reta, portanto tem um sentido positivo e um sentido negativo, né? Eu vou supor que ele aponta para fora, mas para dentro tem um pedacinho do segmento dentro do toro também, que eu não vou desenhar, acho que seria assim, né? Que ele estaria entrando no toro, só estou desenhando a parte que sai, tá bom? E que a gente sabe que, por exemplo, a gente sabe que φ de alfa, a gente viu que o F, né? F é φ de alfa, né? O F, se eu pego um ponto X, né? Então tem duas possibilidades. Alfa é o caminho que dá a volta, o caminho longo, vamos dizer assim, do toro. Então, φ alfa num ponto X vai depender, né? Se o ponto for positivo ou negativo. Se o ponto for, por exemplo, negativo, isso, se o ponto for negativo,
ou seja, o ponto está no interior do touro, né? Você pega o ponto onde a folha bate, nesse X, né? X é um ponto da transversal, lembra que X é um ponto de sigma, né? Estou pegando o X negativo, ou seja, X está dentro do touro. Você vê onde a folha bate, acompanha o caminho alfa, e aí a folha bate num ponto mais próximo do touro, né? Então aqui vai dar um ponto maior que X, não é isso? Vai dar um ponto maior que X quando o X é negativo. Tá bom? Porque se eu tenho aqui a transversal, sigma, tem aqui o zero que corresponde ao touro, né? Estou pegando um ponto X aqui. Eu estou falando que depois da volta, o ponto vai bater aqui, mais próximo do zero, né? Então é um ponto maior que X, quando X é negativo. E se eu fizer a volta no outro sentido, eu simplesmente estou pegando um círculo na folha, né? Um disco lá na folha, um círculo, né? Na folha. E, portanto, quando você volta ao mesmo ponto. Então, isso aqui dá X, se X for maior ou igual que zero, né? O ponto do touro é sempre um ponto fixo, né? O ponto que corresponde a zero, esse ponto aqui, é sempre um ponto fixo para a aplicação de holonomia, né? Porque o caminho base da holonomia é um caminho fechado, então ele vai e bate no mesmo ponto na transversal. E a gente viu também que o g de x tem um comportamento parecido, só que trocando maior por menor, né? Deixa eu pensar aqui um pouquinho, o g de x, vou fazer uma outra cor, né? Se você pegar um ponto dentro, ele vai virar identidade, né? Então é x, se x é menor ou igual que zero, porque ele troca o papel, né? O que acontece dentro. Lá fora acontece a mesma coisa, só que mudado o paralelo por meridiano, né? Então, é x, quando x é menor ou igual que zero, isso. Não, desculpa, eu estou fazendo confusão, né? G de x é o caminho de beta, né? Se eu pegar um ponto x dentro, isso, tá certo, né? Se o ponto x é menor ou igual que zero, ponto x aqui, e eu acompanho o caminho beta, eu volto ao mesmo ponto. Então tá certo, identidade. E quando é maior que zero, se x for maior que zero, você vai fazer a mesma coisa, só que agora um ponto fora, né? Você vai acompanhar um caminho beta, só que o caminho beta, quando você olha de fora, ele não é mais um paralelo, ele é um meridiano, né? Então, quando você volta mais próximo da folha. Então, fica menor que x, né? Se esse aqui é o x, eu volto aqui, né? Um pouco mais próximo da folha. Quando o x é positivo, tá bom? Então, tem esses dois geradores da holonomia, tá certo? Porque eu sei que a holonomia é a imagem do grupo fundamental, né? Então, eu sei que a holonomia é a imagem dessa aplicação. A holonomia é a imagem da aplicação do grupo fundamental do toro num ponto base qualquer P no grupo de difeomorfismos de sigma que fixa o ponto P, né? E eu sei que o grupo de holonomia é a imagem do toro, da folha que é o toro, né? É o grupo gerado por F e por G. Porque o grupo fundamental do toro é gerado por alfa e por beta, né? Como o grupo de holonomia é a imagem, então ele tem que ser gerado pela imagem de alfa e pela imagem de beta. Tá bom? Só que eu sei o seguinte, né? Eu sei o seguinte, ó. Eu sei, por exemplo, que se olhar para o mapa G, isso. Eu sei que o mapa G faz o seguinte, né? Eu sei que se x é positivo, eu tenho a seguinte propriedade, né? Eu tenho que tá aqui o sigma, tá aqui o zero, tá aqui o x. Quando o x é positivo, ou seja, x está aqui acima do zero, o g
ele volta no caminho beta. Então, ele volta aqui, no ponto mais próximo do zero. Então, eu tenho isso, né? G de x é menor que x. Tá bom? Se eu aplicar a holonomia novamente esse ponto G de x continua sendo um ponto positivo, né? Porque eu volto mais próximo da folha, mas ainda volto do lado de fora, né? A foliação, as folhas que estão fora do toro, elas se enrolam, mas elas ficam fora do toro, tá bom? Então, esse ponto ainda é positivo. Então, se eu aplico de novo o G, isso aqui é ainda menor, né? E você volta, então, a um ponto mais próximo, você pode aplicar de novo o G, e você tem uma sequência de números positivos, todos eles positivos, né? Em particular, eu tenho que essas funções composição, todas elas são diferentes. São todas diferentes, né? Porque elas tomam valores diferentes no ponto X. Tá certo? Se você aplica G composto com G composta com G novamente. Tudo isso em X dá valores cada vez, dá uma sequência decrescente, estritamente, né? Então, esse aqui é um conjunto infinito, né? No grupo de holonomia. É infinito, né? Mesma coisa com F, né? Eu estou fazendo G, mas a F é a mesma coisa. Tá? Só que a F eu vou ter que, ao invés de começar com ponto positivo, eu tenho que começar com ponto negativo. Então, posso concluir. O grupo de holonomia do toro é infinito. Ele é gerado por dois elementos, que são F e G, mas cada um desses elementos tem ordem infinita. Tá bom? Cada um desses elementos tem ordem infinita. Portanto, a gente tem, quer dizer, infinitos elementos no grupo de holonomia. Tá bom? A gente tem que tomar cuidado para não confundir finito com finitamente gerado, né? Todos esses grupos de variedades de superfícies compactas, né? Os grupos fundamentais de superfícies compactas orientáveis são finitos. Eles são gerados por um número finito de caminhos. Na hora que você faz holonomia, você pode... Desculpa. Os grupos fundamentais de superfícies compactas orientáveis são finitamente gerados, né? No toro é gerado por dois elementos, no bitoro é gerado por 4 e por aí vai, né? Quando você faz holonomia, o grupo de holonomia pode continuar sendo infinito, finitamente gerado, mas pode ser infinito, ou pode virar um grupo finito, tá? Eu vou dar um exemplo agora de como esse grupo poderia virar um grupo finito, tá bom? Então, deixa eu fazer outro exemplo aqui. Vou pegar mais duas folhas. Então, vou fazer um exemplo de campos lineares no plano complexo. Então, esse aqui é o caso mais simples que tem da dinâmica complexa, em várias variáveis, né? Que é o caso linear, mas ele não é muito diferente do caso não linear, no sentido que ele descreve uma parte da dinâmica, né? Ele vai descrever a parte linear da holonomia, tá? Então, vamos supor que a gente tem um campo complexo linear, ou seja, ele só tem parte linear, o campo é assim. Vamos tomar um campo assim, lambda x d dx mais y d dy. Eu estou dizendo que ele corresponde à seguinte equação diferencial, né? Não quero chamar x e y, quero chamar z1, z2 para indicar que eu sou complexo. Então, aqui é lambda z1, d de z1, z2, d de z2. Isso aqui é um campo em C2, plano complexo, tá? Então, ele corresponde à seguinte equação diferencial, né?
corresponde à equação diferencial Z1' igual a lambda Z1, seguinte sistema, né? C2' igual a Z2. Né? Sistema linear em duas variáveis em C2. Tá bom? Claro, você pode reclamar do seguinte, né? Um sistema linear, em geral, ele é assim, né? Em dimensão 2, ele seria da seguinte maneira, né? Ele seria assim, né? Sistema linear geral seria assim. Onde há uma matriz 2×2, né? Complexa. Tá bom? Só que você sabe que essa matriz pode ser elevada à forma canônica, né? E ela pode ser ou diagonal, ou pode ser nilpotente, sei lá, tem a forma canônica J, né? Eu tô fazendo aqui o caso diagonal. O caso que a matriz é uma matriz diagonal, então é da forma lambda 0, 0, 1. Uma matriz diagonal em geral é assim, né? Lambda 0, 0, beta. Mas aí, multiplicando-se o campo, você pode supor que um dos autovalores é lambda e outro é 1. Então, eu estou pegando esse caso, né? O caso linear mais simples que tem, que é o caso diagonal. Tá bom? Então, esse campo define uma foliação, mas que vai ter uma singularidade, né? Porque o campo, ele não é não nulo em todo ponto, ele se anula na origem. Se você substituir Z1 e Z2 por zero, esse campo dá zero, né? Então, ele define uma foliação, como a gente conhece. X define uma foliação. Em C2 menos o zero. Tá certo? Tem um momento eu não estou usando nada de complexo. Você pode pensar tudo real. Tá bom? Então, a gente tem que a origem do que a gente chama de ponto singular. Singularidade do campo. É um ponto onde o campo se anula. Tá? Outra observação é que os eixos, no plano complexo, se você pensar que ele como um plano real, os eixos coordenados, C1 igual a 0 e C2 igual a 0, ou seja, o eixo vertical e o eixo horizontal, são invariantes. Os conjuntos C1 igual a 0. Claro, você tem que tirar a origem, né? E tirar a origem porque senão ele não seria foliação, né? Lembra que eu estou considerando uma foliação aqui, C2 menos a origem. Tá? E C2 igual a 0 menos a origem são folhas. São folhas da foliação. São órbitas. Aqui sim eu estou usando que eu estou nos complexos. Porque se estivesse nos reais, isso daria, cada um desses conjuntos daria uma componente, daria duas componentes conexas. Né? Se você tem um eixo, você tira a origem, te dá duas componentes conexas. Mas como aqui o eixo é uma cópia de C, se você tira um ponto de C, ele continua sendo conexo. Então, eles são folhas, né? Isso é fácil, né? Você parametriza e você vê que cada um desses eixos é uma solução, né? Por exemplo, se você parametriza γ1 de t como a exponencial de lambda t, lambda está fixo, né? Lambda é um número complexo não nulo. Esqueci de falar isso, hein? O lambda é um número complexo não nulo, tá? Então, se você parametriza assim, com t complexo, e esse φ1 é uma solução do sistema, né? Você vê que a derivada da primeira componente é lambda vezes a primeira, e a derivada da segunda componente é a segunda componente. É uma solução, e a imagem dessa solução é o primeiro eixo menos a origem, né? E, analogamente, você pode fazer φ2 de t
0 exponencial de t. T complexo. Isso parametriza o segundo eixo, né? A primeira função parametriza esse. Essa aqui seria a primeira folha, o eixo C1. E a segunda folha seria o outro eixo. Lembra que sempre eu estou tirando a origem, tá? Estou tirando a origem. Então, eu posso pegar uma dessas folhas, por exemplo, eu vou pegar essa folha, essa aqui, essa folha, e você pode calcular a holonomia. Você pode calcular a holonomia dessa folha, é uma folha. Você tem uma folha de uma foliação, você pode calcular a holonomia. O que você faz para calcular a holonomia? Você pega uma transversal e você vê os retornos das folhas próximas, não é isso? Agora eu vou fazer o desenho semicomplexo. Então eu vou pegar essa folha, lembra que estou em C2. Isso aqui é C2. Então eu vou pegar essa folha e só essa folha eu vou desenhar em 2 dimensões, que eu não consigo fazer em 4 dimensões, né? Então eu vou pegar essa folha, que é um plano complexo, né? Menos a origem, lembra que eu estou tirando a origem. E o segundo eixo eu vou deixar igual, em dimensão 1. Então, esse aqui seria C2, esse aqui seria C1, e a origem está aqui. Tá bom? Então, eu vou pegar um ponto aqui, esse ponto aqui, por exemplo, que é o ponto 1, 0, em C2, né? Esse ponto está na folha, está em Z1, né? Tem segunda coordenada nula. E eu vou pegar uma transversal aqui. Vou pegar uma transversal, minha folha, sigma, né? Sigma, quem pode ser esse sigma? Bom, eu quero pontos que seja uma transversal passando pelo ponto 0. Então, eu vou pegar os pontos da forma Z, que é 1, Z. Desculpa. 1, Z, tal que Z extense. Né? São pontos que estão sobre o ponto P. Esse aqui é o ponto P. Tá bom? Ele é transversal à folha. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ponto aqui, ponto Z. Essa transversal é difiomorfa aos números complexos, né? Simplesmente você pega um ponto aqui, 1Z, e leva no número complexo C, né? Isso, ou ao contrário, né? Você pega um número complexo C. Você pode parametrizar essa transversal facilmente, né? Pega um número complexo e leva no par 1Z, e você parametriza a transversal, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar um caminho que começa no ponto P e vou levantar o caminho ao longo das folhas, da foliação. Então, pega um caminho aqui, gama, contido na folha, contido nessa folha Z1, tá? Essa folha aqui eu vou chamar de L, tá? Folha Z1. Então, quem seria um caminho que começa no ponto 1, 0 e dá uma volta ao redor da origem? Claro que eu tenho que evitar a origem, porque a foliação não está definida lá, né? Então, eu tenho que evitar a origem. Então, o caminho γt pode ser o caminho cosseno de t, caminho com parâmetro real, né? Um caminho definido no intervalo 0, 1. Cosseno de 2πt, seno de 2πt. Essa seria a primeira componente, né? Isso aqui é um número no plano complexo. E a segunda componente, 0. Lembra que isso aqui tem C2, né? Então, esse seria o caminho contido na folha. De fato, está contido na folha L, onde T está no intervalo 0, 1. Tá bom? Então, você vai pegar esse caminho, gama, e você vai levantar o caminho. Você vai voltar num ponto que é exatamente a holonomia. Tá bom? Você pode fazer isso. O que significa que você vai levantar o caminho gama?
significa que esse gama til, então quem seria o levantamento? Levantamento seria um caminho gama til de T, né? Tal que quando você projeta, você cai dentro de gama, né? Ou seja, ele dá forma. A primeira componente tem que ser gama de T, tem que ser o mesmo gama, ou seja, tem que ser essa parte aqui, né? Cosseno, seno. Isso aqui a gente escreve na notação complexa assim, 2πt. Tá bom? Então, o gama til tem que ter essa primeira componente. E a segunda componente que eu não sei quem é, vai ser alfa t. Né? Mas a condição que eu quero que gama til comece em z, ou seja, eu quero que gama til de zero seja o ponto z. Quando t é zero, a primeira componente é 1 e a segunda é alfa de zero. Então, eu quero que isso aqui seja igual ao ponto 1z. Tá bom? E eu quero calcular quanto vale o caminho no ponto final. Deixa eu só dar um jeito aqui. O que eu gostaria de encontrar é a holonomia. A holonomia em Z é exatamente o ponto final do caminho gama til. Tá bom? Claro, eu sei que o caminho gama til é da forma E a 2πt, vírgula, alfa de t, alguma coisa. E eu sei que o caminho gama til, ele está contido na folha da foliação, ou seja, os componentes do caminho gama til satisfazem esse sistema de equações diferenciais. Porque estão contidos na folha, né? O caminho gama til é um levantamento dentro da folha. É tangente à foliação. Então, com isso, a gente pode encontrar, tá? Isso aqui já não vou fazer essa conta, mas é fácil. Você pode fazer. Você pode mostrar que a holonomia vai ser exatamente E a 2π, um número complexo, sobre gama, sobre lambda, desculpa. Isso aqui é um número complexo, né? Vezes z. Ou seja, a holonomia é uma aplicação linear. Pega um número complexo, z. Lembra que a holonomia está definida na transversal. A transversal é um pedaço de reta complexa, né? E a holonomia simplesmente pega um ponto z e leva no múltiplo desse ponto. Tá? É como se fosse uma motetia, né? Mas no ponto de vista complexo. E o múltiplo é dado por esse número aqui. Tá bom? Você calcula e vê que é isso. Onde o lambda é aquele número complexo inicial do caminho. Tá? Do campo, desculpa. Lambda é esse número aqui, que aparece na parte linear. Quando o campo não for linear, ele tem mais termos, né? Quadrático ou cúbico. A única coisa que você vai conseguir fazer é encontrar a parte linear da holonomia. Tá bom? Mas, bom, na dinâmica complexa, você vê que a parte linear de um mapa, ele já te dá informação, né? Por exemplo, ele te diz quando o mapa é linearizável. Você tem outras informações. Mas o importante aqui é que, se você faz, por exemplo, você faz lá H de Z. Isso aqui vai ser E a 2π sobre lambda, vezes H de Z. Né? Isso aqui vai ser E a 4π sobre lambda Z. E, analogamente, você vê que Hn se compõe N vezes. Isso aqui vai ser E a 2π N lambda. N sobre lambda vezes Z. Tá? Então, esse grupo gerado pela holonomia é finito ou infinito? Depende do lambda. Né? Se o lambda for um número inteiro, um número racional, esse vai ser finito, porque lembra que o grupo fundamental, a folha aqui, é C menos zero, né? A folha, essa folha que eu estou tomando é a folha, esse aqui, L. Folha L é C menos zero, né? Lembra que
a folha L é C menos 0, que tem um único gerador, né? Se você tem os números complexos, tira a origem, o gerador do grupo fundamental é esse caminho que dá uma volta, né? Qualquer outro caminho é homotópico a n vezes esse caminho. Então, o gerador do grupo fundamental tem um único elemento. Portanto, o gerador do grupo de holonomia dessa folha vai ter um único elemento, que é esse H, aqui. Lembra que a holonomia vai de P1 de L nos difeomorfismos de sigma. Esse aqui é o mapa de holonomia. Esse aqui é gerado por um único elemento. Tal imagem é gerada por um único elemento, né? Só que o grupo fundamental de L, o grupo fundamental de C menos a origem, é infinito, né? Você pode dar infinitas voltas, você pode dar um número qualquer de voltas, que todos esses caminhos são diferentes, né? O cara que o grupo fundamental é Z, de fato, né? Os números inteiros, né? Onde você tem um caminho identificado com o número de voltas que ele dá. Agora, o grupo de holonomia, a imagem pode ser finita ou pode ser infinita, depende do lambda. Né? Se o lambda for, por exemplo, um número inteiro, vamos dizer um número m, se você compõe h m vezes, você vai ter a identidade, né? Porque aí esse número aqui vai ser um inteiro, você sabe que e elevado a 2π vezes um inteiro qualquer é 1. Tá bom? Então, o grupo de holonomia pode ser finito, ou pode não, pode ser infinito se o lambda não for um número racional, por exemplo. Tá bom? Então, esse era o exemplo que eu queria falar, eu acabei falando muito tempo. Mas, bom, a gente tem dois exemplos na cabeça, né, que são a foliação de Hebb e os campos lineares no plano complexo. Tá bom? Deixa eu voltar aqui à nossa aula, então. A aula vai ser de espaços fibrados, então deixa eu lembrar rapidamente aqui que um espaço fibrado, né? Lembra que um espaço fibrado é uma quaterna, né? Espaço, projeção, passe e fibra, né? Onde espaço fibrado, né? Onde E, B e F são variedades. São variedades. Pi é um morfismo, que de fato vai ser uma submersão. Outra condição que a gente tem, que é a dimensão de E e a dimensão de B. Mas isso é uma consequência, não está na definição, mas tudo bem. Mas a dimensão da fibra. E a condição que a gente vai ter é que B vai ser coberto, né? Para todo x em B. Existe um aberto, que contém x dentro de B. Aberto. Tal que para a imagem desse aberto, por π, vai ser difeomorfo a U vezes F. Né? Existe um aberto e um difeomorfismo. Difio-φ. Vou chamar φ aqui. Que é esse difeomorfismo. Que vai fazer aqui. φ seria esse difeomorfismo. Que vai fazer com que esse diagrama comute, né? Você pode projetar aqui, vai dentro de U. Você pode fazer a primeira projeção, né? Tem um produto cartesiano, você faz essa projeção na primeira componente, e esse diagrama é comutativo. Tá bom? Então, basicamente, então, um espaço fibrado e uma família de variedades, né? Em particular, isso significa, esse diagrama comutativo significa que se você restringe π a uma fibra é a imagem inversa de um ponto. Isso vai dessa fibra
em F. Isso aqui é um dífio. Isso é uma consequência, tá? Da comutatividade do diagrama. Tá bom? Essa fibra a gente vai chamar Fx entre Fx, que é π menos 1 de x, e F. Então você tem uma família de variedades, né? Projetam por π uma variedade de B. E o que você tem que localmente é trivial. Então, para cada ponto x, você encontra um aberto. Tal que essa primagem é difiomorfa ao aberto vezes F. Isso aqui é U vezes F. Bom? Então, isso aqui é chamado fibra, do fibrado, fibra sobre X. U é a base, π é a projeção, E o espaço total. Tá bom? Vamos supor que tudo é infinito. Então, suponha todo ser infinito, ou seja, todas as variedades ser infinito. E os morfismos φ trivializadores, né? Também ser infinito. Tá bom? A projeção também, um mapa ser infinito. Tudo ser infinito. Tá? Esse morfismo φ, ele não só trivializa localmente o π a menos 1 de U, mas ele trivializa fibra a fibra, ou seja, isso significa que esse mapa comuta, tá? Se você restringe, se você pega um ponto X aqui, um ponto qualquer, ponto X', não tem que ser o próprio X. Você olha a fibra sobre ele, e você olha o mapa φ restrito, aqui não é π, desculpa, é φ, hein? Aqui não é π, é φ. Você olha o mapa φ, aonde manda esse conjunto verde, ele enviado a um desses. Esse conjunto que seria X' vezes F. Né? Seria o F que está sobre o X'. Tá bom? Então ele não só trivializa o espaço E, mas ele trivializa fibra a fibra. Tá bom? E tem uma condição, né? Não tem uma condição. Como consequência da definição, a gente tem o seguinte, né? A definição é essa. Então, como consequência, a gente tem o seguinte: quando eu tenho dois abertos que se intersectam, né? Eu tenho o seguinte desenho, né? Eu tenho aqui, eu vou supor que eu tenho aqui isso aqui, que é π menos 1. Isso aqui é π menos 1 de UI. Pela projeção π, ele vem no conjunto UI. Tá bom? E isso aqui, por fim, é difiomorfo a UI vezes F, né? Não sei se eu disse na definição, mas para todo x existe um aberto. Tá, então esses abertos cobrem a base, né? Tá, tudo bem. Então esse aqui é φ, vou chamar de φ, o difiomorfismo. Isso aqui seria
UI vezes F, né? Mas agora eu posso ter outro aberto, aqui, o J, na base, né? Onde eu trivializo também a minha fibração. Então, até aqui, I menos 1 de UJ. E eu tenho uma trivialização aqui. Que cai. O J vezes F. Né? Tá bom? Então, essa parte, essa interseção seria π menos 1 da interseção. Né? Eu tenho aqui o interseção UJ, tenho aqui a imagem inversa, e ela vem parar em dois pedaços aqui. Um aqui, pela trivialização φi, e um aqui, pela trivialização φj. Trivialização φj até aqui. Tá bom? Então, eu tenho o seguinte mapa, ó. Tenho aqui π menos 1 de U interseção J. Isso aqui, pela restrição de φ, vai em U interseção J vezes F. Pela restrição UJ, vou colocar aqui embaixo. Pela restrição φJ, ele vai em U interseção J vezes F. E, portanto, né, como esses são difeomorfismos, eu posso compor um com o outro e obter aqui um mapa φJ. Posso compor, né? Posso fazer esse diagrama comutar, compondo, né? Como seria? Seria φJ composta com φ menos 1, não é isso? Isso aqui eu chamo de φJ, que vai dessa interseção na outra. Então eu tenho um mapa φJ, né? Que seria fazer isso, né? Seria ir daqui a aqui. Tá bom? Se eu pegar uma fibra aqui, um ponto vezes F, lembra que aqui é o produto, né? Essa fibra, ela, pelo φ, ela vem difeomorficamente a uma fibra aqui. Né? E analogamente, essa fibra aqui que eu desenhei de vermelho, ela vem difeomorficamente pelo φJ uma fibra aqui. Então essa composta, φJ, ela vai levar fibras em fibras, né? Fibras em fibras. Ou seja, esse é φJ, vou fazer aqui. Não. Deixa eu falar aqui. O φJ seria como? φJ vai de U interseção UJ vezes F em U interseção UJ vezes F. Tá bom? E como eu disse, ele leva fibras, ou seja, se x é constante, a imagem vai estar sobre aquele x também. Se você fixa um x, deixa eu explicar isso mais algebricamente, tá? Então, pega um ponto x na interseção e pega um f na fibra. Pega um ponto x aqui, pega um ponto f na fibra. Eu quero ver como seria esse φ j no ponto x, f, né? Então, olha só, primeira observação. Eu sei que φj é, por definição,
Φj, como é que é? Φj composto com φ menos 1, né? Então, Φj composto com φ menos 1. Outra coisa que eu sei é que o φi faz comutar esse diagrama, né? Ou seja, eu sei que a primeira projeção aplicada a φi é a projeção π, certo? Porque φi é o mapa que trivializa, né? Então, eu sei o seguinte. Eu sei também que a π1 composto com φi é igual a π. Eu sei disso, tá bom? Então, com isso, eu posso concluir que π1 composto com φj, isso vale para φi e vale para φj, né? Porque o φi e o φj são mapas trivializadores, os dois fazem que o diagrama comutar. Então, eu sei que π1 composto com φj é π1 composto com φj composto com φ a menos 1, e π1 composto com φj é π, né? Então, é π composto com φ1, φ a menos 1. É isso? Então, se eu aplico isso ao par xf, aplicado ao par xf, isso dá π composto com φ a menos 1, aplicado ao par xf. Tá certo? Mas, daqui, dessa igualdade, eu tenho que... lembra que φi é um diffeomorfismo, então eu tenho que π1 é π composto com φ a menos 1. Né? Com φ a menos 1. Então, daqui eu tenho que isso aqui é π1 de xf. Portanto, isso aí é x. Né? Projeção na primeira. π1 é a primeira projeção. Tá bom? Então, eu tenho que a primeira projeção. Olha, φj pega um par. φj pega um par xf e leva aqui no produto. Então, ele tem uma primeira componente que está em uma interseção j e uma segunda componente que está em f. O que está me dizendo essa igualdade é que a primeira projeção, ou seja, se eu pego a primeira componente, isso dá x. Então, o que está dizendo é que isso aqui é x, vírgula alguma coisa. A primeira componente tem que ser x. Então, eu posso concluir que φ e j de xf é x, vírgula, um mapa que depende de I de J, tá claro, porque estou na interseção, de xf. Mas o importante aqui é que a primeira componente não muda. Ele leva xf em x, vírgula alguma coisa. Ou seja, o que eu falei aqui no desenho, né? Se eu pego uma fibra aqui, ó, pego uma fibra. Pegar uma fibra no produto significa que estou fixando um ponto na primeira componente e estou variando o segundo. Então, pego uma fibra significa pegar um conjunto da forma xf. X vezes f. Fixa a primeira coordenada e deixa a segunda variar. Quando eu mando isso pelo mapa φj, isso cai no ponto, na fibra xf de novo. Então, como se esse mapa φj ele só agisse na componente da fibra, porque a componente x fica fixa. Agora, como ele vai agir na fibra, como ele vai agir no F, vai depender do F que você tomar, né? Se eu pegar um ponto aqui, ele vai cair aonde? Bom, depende do F que você tome, depende do F, mas depende do ponto que você tomou a fibra também. Se você muda o ponto X e pega outra fibra, a imagem vai, em princípio, vai mudar, né?
Esse H e J depende de F e depende de X. Tá bom? Então, vamos fazer uma pausa de 10 minutos. Depois a gente continua falando desses morfismos, tá? Deixa eu parar a gravação.